Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast O Mania de Cirurgia, o podcast do cirurgiano geral. Hoje nós estamos aqui reunidos, eu, Dr. Adriano Flug, Dr. Diego Adão, para discutir um assunto de extrema relevância que é o JAERAS. É o protocolo ERAS na cirurgia coloretal. Se você já é um maníaco alucinado que segue a gente, que ouve a gente direto, você já sabe que hoje tem pancadaria. Você já sabe que hoje tem pancadaria. O doutor Adriano Flug já está munido, preparadíssimo. E eu tenho certeza que hoje vai ter azul de metileno, dreno, alguma coisa nesse sentido. Então a gente vai se matar aqui hoje. E como sempre, eu, Carlos Menegoso, como é que eu posso dizer Host. aqui? O host, né? Pra não falar o ausente, né? Porque pegaria mal, né? Exato. O moderador dessa sessão de pancadaria estarei aqui com os senhores, Eu já tô preparado compartilhando. aqui, ó. Boa, já tá até com luva aí. Muito bom. E aí, Flugão, Diegão, como é que vocês estão? Também, Tô bem sobrevivendo aí também. na semana. Aham. Sobrevivendo aí na semana, tá pesado. É. Tô tranquilo também, cara. Meu pai tá se recuperando. Eu comentei, né, que ele teve que ser operado. Mas graças a Deus correu tudo bem na cirurgia. Deve ter alta em breve. E em paralelo, cara, eu operei um caso ontem. Contar pra vocês aí o que vocês fariam. Uma senhora de 80 anos de idade, previamente infartada, dislipidêmica, o pacote, né, arteriopata, caiu, teve uma fratura de quadril. Aí o pessoal da ortopedia fez a osteossíntese e ela foi para UTI, certo? A princípio evoluindo bem e tal. Só que aí não estava aceitando muito bem dieta, deu uma constipada, fizeram um clister, não respondeu. Isso 4 dias depois, 4 para 5 dias depois da cirurgia, né? Tava aquela evolução mais arrastada. Piorou clinicamente, tacardizou, estourou o laboratório e abriu uma insuficiência respiratória aguda, desaturando, ficou mal clinicamente com um quadro muito pulmonar, assim, muito respiratório, né? O pessoal suspeitou de TEP. Foi para angiotomo e aproveitaram para cortar abdômen. O que veio? Pneu peritônio. E não era pequeno, assim. Não chegava a fazer aquele bolsão gigante, mas tinha em cima do fígado, tinha embaixo do fígado, tinha entre alças. Ela tem uma hérnia umbilical. Dentro da hérnia era só gás, não tinha mais conteúdo de gordura, era uma bolinha de gás dentro da hérnia, uns focos ali e piorando clinicamente. Quando passaram o caso pra gente, ela estava sem droga vasoativa, pedi para soltar aviso. Em 1 ou 2 horas, que foi o tempo dela se preparar, já estava com 15 de nora. Quando eu abri, nada. Cara, que raiva disso que acontece. Porque a gente foi pra cirurgia e falou assim: deve ser uma úlcera péptica perfurada, né? Uma úlcera de estresse. Ou talvez um abdômen agudo vascular, né? Ela não aguentou o choque cirúrgico, tudo calcificado, vai ter uma alcinha isquêmica, um sigmoide isquêmico, um seco isquêmico. Fui preparado para isso. Nada, não tinha líquido, não tinha fibrina, olha, solta estômago, retrocavidade, duodeno, solta aqui, solta ali, nada, 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 nada. A única coisa que eu achei de positivo, que não tem correlação nenhuma com o pneu peritônio, era um pequeno pontinho de necrose na vesícula biliar, que provavelmente ia perfurar em alguns dias. Aí eu fiz a colecisté dela e não achei o furo, cara. Acho que é o quinto caso que eu entro em urgência assim e não encontro o furo. Minha suspeita, do pulmão. Eu acho que ela fez um quadro na tomografia do pulmão, a base pulmonar direita tá toda atelectasiada. Acho que ela, na hora que ela fez O2, ventilação positiva, fez alguma rupturinha ali de alvéolo, alguma coisa que fez um pneumoperitônio, ou é um foco minúsculo que não teve nenhuma repercussão nem em parede de alça, não tinha nem alça espessada, as alças fininhas, lisas, não tinha bloqueio, não tinha nada, 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 cara. Não tinha líquido, né? Não tinha líquido, fluido, não tinha fibrina, não tinha nada. Uma barriga lisa, lisa, lisa. Cara, e você fechou a parede, né? Não fechei. Eu coloquei uma pressão negativa, coloquei um Barker e mandei para UTI 48 horas. Porque se tiver um furo, eu acho que agora abre, né? Meu medo é de fechar e aí tem que reoperar daqui 2 dias por um furo que eu não encontrei. Mas por que você fez o gatilho de não fechar? Qual foi o argumento? Poder ter um furo que eu não achei. Difícil isso, né? É. Mas entre eu ficar 48 horas com ela aberta e depois eu fecho e não ter nada, e eu fechar e daqui 48 horas ter que reabrir e achar um furo, eu ia ficar muito puto, cara. Então eu coloquei uma pressão negativa ali,
Se tiver um furinho, amanhã o curativo tem bile, né? Tem líquido entérico, sei lá. E quando eu reabrir, eu imagino que se tiver algum furo ali, talvez ele apareça, eu encontre um pouquinho de coleção num canto, uma fibrina no outro, um líquido entérico aqui ou ali. Minha esperança, se eu esqueci um furo, mas, bicho, a gente correu de esôfago a reto 4 vezes. Vai, volta, gira para um lado, olha a antimesentérica. E eu acho que não haveria um furo sem algum edeminha de alça, algum bloqueiozinho, nada, né? Não tinha nada, cara. Os casos que eu já operei de, por exemplo, úlcera perfurada que era gás, no final se abre não tem muito líquido, é só gás. E você meio que não encontra o furo, tem um bloqueio, né? Com certeza tem alguma coisa em algum lugar que você, na hora que desbloqueia, você acha o furo. Então é estranho E eu nesse fiquei, caso não ter. eu falei, se fosse um microfuro, talvez eu acharia uma parte de uma alça mais edemaciada. Eu falei, deve estar por aqui o furo, né? Nem isso tinha. E tinha pneumomediastino? Não. Hum. Nada que poderia sugerir que veio de lá. Eu tô só deduzindo uma das fontes ao tórax. A outra seria a via genital, né? Mas não tinha gás dentro do útero, não tinha gás dentro de tuba, ela não teve manipulação vaginal, nada para ter feito o pneumo via vaginal. Né? E geralmente não é tão grande, né? Os pneumos que eu vi pós-coito eram pequenos. Tá aí, não sei o que ela tem. Interessante, né, cara? É. Semana que vem eu conto para vocês no episódio a Reop o que deu. Boa, fechamento. Mas Bom, tá vou baixando tirar. na hora agora, ela tava respondendo clinicamente, tava baixando na hora. E aí tá aí outra, não sei a causa do choque também, né? Porque ela chocou e eu não sei a causa. Talvez a pneumonia, a base pulmonar tava meio feia. Foi bom que eu operei a vesícula, né? Que ia necrosar. Ia fazer uma colecite alitiase, cara. É aquela famosa oxigenada no peritônio para dar uma melhorada, né? Nada como dar uma bela entrada de ar lá, uma descomprimida em tudo pra resolver. E não daria pra fechar também, tá tudo estendido. Ah, é? Quando eu abri, cara, saiu tudo pra fora. Sabe quando o gado fica distendido e você vê por transparência os vasinhos, fininhos, fala, cara, se eu encostar nesse negócio eu vou rasgar? Daquele jeito. Mas mais uma dica de que não estava espessada a parede, né? Nada. Ia ser uma coisa metabólica mesmo e Aí o R3 com o R4, o Fausto e o Caio começaram a abrir. A R2 a Gabi também tava ajudando. Eu falei, não vou entrar, né? Aí eles correram a primeira vez, não acharam nada. Eu falei, vou ter que entrar, né? Porque se você não colocar a mão, você acha que você não tá fazendo inventário. você tem que dar benzida, né? Exato. Mas foi isso, minha semana foi essa, cara. Ô, Guto, todo mundo quer saber onde você tava, o que você tá fazendo da vida. Some os episódios, não dá satisfação pra ninguém. Nós não somos seus parentes, não, viu? Pode falar aí o que tá acontecendo. Não, o pessoal já sabe que eu me mudei, né? Tô aqui em Miami, né? Agora fazendo fellow. E tá bem legal, cara. Assim, é uma experiência bem diferente, cara. Eu falo pro pessoal aqui, assim, dá a impressão que cara, que você não sabe nada, sabe? Porque os remédios são todos, assim, tudo nome de remédio diferente. Aqui usa muito nome de marca, né? Em vez de nome do genérico, por exemplo. Então, cada nome de um remédio, que, sei lá, o nome às vezes não tem no Brasil, eu já tô meio perdido, tenho que ir lá correr atrás, né? Muita sigla também. Nossa, tudo é sigla, cara. Você tem que correr atrás das siglas, entender. O sistema é diferente, né? Assim, o sistema de prontuário eletrônico, ele é bem diferente. E o próprio, assim, fluxos, né? Protocolos, como que as coisas são feitas. Então, tem muita variação, né? Eu acho que muito disso tem a ver com o fato de ser urgência, né? Urgência e trauma. Então tem muita variação entre serviços, muitos protocolos diferentes e tal. Então ainda tô me adaptando, cara. Ainda não tô 100% adaptado, não. Tô na correria aí, mas tá legal, tô gostando. O Boa. que é melhor para mim, na verdade, por exemplo, às vezes eu tô de plantão, aí eu não consigo fazer o podcast com vocês. Aí eu não preciso ver você, Diegão. Eu não preciso ficar ouvindo um monte de coisa que você não para de falar nunca. Mas um adendo, né? Só para deixar claro. Eu fui editar a aula do Flug de ontem, né? De quarta-feira. E os senhores, né? Eu queria parabenizá-los, na verdade, os dois, porque vocês se superaram. Tem 1 hora e 20 minutos de vídeo. Foi a primeira vez que o áudio, a música que eu coloco, acaba antes e continua o vídeo. Eu tive que reeditar essa parte só para caber mais, entendeu? Então, os senhores estão de parabéns.
Pra quem não pegou, o Flugão deu aula na CDB ontem, né? Sobre dor abdominal, né, Flug? Perfurativo foi. Dentro daquela aulona, né, de dores abdominais, foi a aula 2, né? Abdômen agudo perfurativo, foi isso? Isso. Aí no Aí tava final com foi uma legal, teve uma discussão boa, falamos de ileostomia É. fantasma, foi boa. Não, foi super legal, teve bastante participação, né? Um monte de gente fazendo pergunta, discutindo coisas, foi bem legal. E aproveitar, se você quiser fazer parte da CDB, logo logo a gente abre vaga de novo, mas você precisa saber que as vagas abrirão. Portanto, entre no nosso Instagram, lá no link da bio você consegue acessar a página da CDB, onde explica o que tem, tal, todas as aulas, o que você vai ter acesso, tudo. E lá você consegue se inscrever na lista de espera, que te leva para um grupo de WhatsApp, que agora as vagas estão fechadas, mas lá você será informado quando as novas vagas abrirão. Então, se você quiser participar da próxima leva da CDB, dos CDBistas, não deixe de nos seguir no Instagram e aproveite para ficar no grupo de vagas, que abrindo a gente avisa. Boa. Boa? Vou dar 2 abraços antes de começar. Um é pro Dr. Vicente, que eu encontrei lá no Hospital Santa Rita, que além de um bom cirurgião, é um bom pai, né? Ele vai saber por que eu tô falando isso. E também pro Kaique Felipe, que é do Hospital Evangélico do interior de Minas, que provavelmente vai nos encontrar aí no final de semana lá no HC. Um abração para vocês, Boa. Vicente e Kaique. Boa. Isso aí, né? Tem patrocinador? Roda a vinheta. Tem patrocinador, o Flugão vai rodar essa vinheta agora, manda aí, Flugão. É isso aí, você acabou de ouvir então a mensagem do nosso patrocinador e agora nós estamos preparados para mergulhar de cabeça no nosso assunto hoje, que se você é um maníaco muito esperto, você já sabe o que que é, você já viu o que está escrito. Ó, nem começamos, o Diego já levantou a mão. Já levantei a mão. Meu Deus do céu, cara. Sabe por que eu levantei a mão? Porque eu lembrei de uma coisa que faz muito tempo que a gente não fala. A pessoa tem que clicar no sininho do episódio. Quanto tempo faz que você, Guto, não fala isso? Ah, faz pelo menos 2 episódios. Então, só lembra isso, vai, pra pessoa curtir o episódio. Pessoal, você que está ouvindo Mania de Cirurgia, você que é um maníaco fissurado, alucinado, que nem nós três, você vai clicar no sininho, na estrelinha, não sei o que tem aí no seu provedor de podcasts. Você clica aí para ajudar o algoritmo, na verdade, ajudar outras pessoas a encontrar o nosso podcast Mania de Cirurgia. Boa. Então, ajude-nos a continuar crescendo. Vocês podem ver que lá no Spotify, pelo menos, tem muita gente que já clicou no seguir, né, no sininho para continuar seguindo e receber as notificações. Tem quase 700 lá. Então, seja você mais um deles e coloque para a gente lá uma notificação para você acompanhar o podcast do Cirurgiano Geral, senhores. Então, aproveitem essa oportunidade. Boa. Recado dado. Já era? Já eras. Já Senhores, eras. Já eras. Agora começou a pancadaria. A gente vai se matar aqui e eu já estou preparado para tentar virtualmente separar o Diego e o Flug, que vão se espancar aqui nesse episódio. A gente separou aqui para vocês, maníacos, alucinados, que podem estar aí, por exemplo, na academia, preso no trânsito de São Paulo de horas e horas e horas, ou qualquer outra coisa que você está fazendo, aproveitando para ouvir o Mania de Cirurgia, se atualizar no que está saindo de novo na cirurgia, você vai ficar estupefato de saber que a gente vai discutir o ERAS de cirurgia coloretal eletiva hoje. Tem muita recomendação legal, algumas que o pessoal já deve estar mais ou menos que nem o... Tá tudo bem aí? Deixa eu ver se essa mulher tá viva. Tá viva, tá tudo certo. Tá viva? Então tá bom, então tá bom. Tem muita recomendação legal nesse ERAS e algumas dessas recomendações
muita gente deve estar que nem o Diegão, careca de saber que essas recomendações já estão sendo aplicadas. Então, fiquem atentos até o fim desse episódio. A gente separou aqui várias. A gente promete que a gente selecionou as que a gente considerou as principais, né? Então, não deixem de ouvir o episódio até o final, que vocês vão gostar de tudo que a gente vai discutir. Vocês querem começar já? Eu vou lançar uma aqui. Vocês querem lançar? Como quer fazer? Quem levantar a mão primeiro? Quem apertar o sininho primeiro lá, aquele negócio do passo repassa lá ou não? Vai ser isso. Você lança a recomendação e aí quem é o primeiro flug a apertar começa. Beleza. Bom, eu separei algumas aqui. Se eu tiver passado por algumas que vocês querem comentar, avisem. Mas eu queria colocar aqui, começar, na verdade, com duas muito rápidas, que são as iniciais aqui. Ó, lá vai, ó. O quê? Ah, ele já tá com a mãozinha levantada. Não, ainda não. Fala aí, faz. Não fez um barulhinho de assalto, de tipo de ringue? Eu não ouvi. Não para de falar também? Ó. Ah, aí, agora sim. Bom, Primeiro round, vambora. beleza. Eu já vou pular aqui para uma que é mais, que eu acho que é mais legal da cirurgia mesmo, e eu deixo para vocês pensarem que vocês querem incluir alguma outra coisa ou não. Mas eu queria falar primeiro que é uma das principais, eu acho, e talvez que já tenha mudado alguma coisa, e eu confesso que eu estou pulando algumas aqui para a gente já começar na pancadaria, que é a ideia de você fazer preparo colo-retal, é a recomendação número 7. Nossa! Você vai começar nessa? Meu Deus do céu. A primeira, isso aqui é que nem show de rock, né? A primeira música, a música de abertura e o fechamento tem que ser as bombásticas. Lembrando que no show de rock sempre tem o bis, hein? Então guardem para o final Bora. bis que a gente vai colocar uma recomendação bacana para discutir. Preparo. Então, essa aqui que eu vou levantar primeiro, que é de preparo do preparo de cólon para cirurgia coloretal eletiva. E aí eu vou contextualizar e vou largar a bomba aí para vocês se matarem. Mas o lance é o seguinte: tradicionalmente, e tenho certeza que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente aqui aprenderam na residência, enfim, que você pega um paciente com, vamos supor, um tumor coloretal, um tumor de colo de sigmoide, por exemplo, que você vai operar eletivo. Você prepara o cólon desse paciente, geralmente com algum tipo de laxativo, e aí pode ser o que for, né? Lactulona, pode ser manitol, PEG, tanto faz. E aí você faz um preparo alto, né, bebendo isso. Às vezes faz um preparo adicional por via baixa, por exemplo, um enema. E a ideia era você preparar o cólon. O paciente só ia para a cirurgia se no dia da cirurgia ele falava para a enfermeira que ele estava com o cólon bem preparado, a enfermeira confirmava. E a gente ia para a cirurgia assim. Isso ao longo do tempo foi sendo questionado de uma certa maneira, né? Qual que é o melhor método de preparo, se tem que preparar ou se não tem, se você tem que fazer alguma coisa adicional. Então, eu vou ler aqui a recomendação do Jaeras para o Flug e para o Diego, e aí a gente abre aqui para discussão, mas a primeira recomendação que eles fazem sobre isso é que o preparo mecânico pré-operatório, ou seja, ingestão de um agente que vai promover evacuação, não deve ser utilizado de rotina na cirurgia colônica, mas pode ser considerado na cirurgia retal quando você vai usar um estoma de proteção, né? Uma ostomia de proteção. Porém, se você decidir usar o preparo mecânico do cólon, é recomendado que você adicione o antibiótico por via oral. Lembrando que todos os casos vai ter antibiótico por via sistêmica também, né, intravenosa, mas você tem que adicionar o antibiótico por via oral. E aqui ele coloca um negócio que é bem bacana, né? Ele coloca a qualidade da evidência para você evitar o preparo mecânico isolado. A qualidade da evidência é alta. E vantagem de combinar preparo mecânico com antibiótico por via oral versus só o preparo mecânico também é alta. Então, a qualidade das duas evidências é alta. E, por fim, ele faz a recomendação grade, que é evitar preparo mecânico isolado, é uma recomendação fraca. E o uso combinado de preparo mecânico com antibiótico por via oral, ou seja, então se você for fazer o preparo mecânico adicional o antibiótico de via oral, a recomendação para isso aqui é forte. E aí? Será que esse aqui é o time do Jaeras ou é o time do Eras mesmo? Os mais velhos primeiro. Vai lá, Flogão. Cara, o mais importante é que o Eras ele reconheceu nessa nova edição que o grau de recomendação dele teve que cair.
porque ele fazia uma recomendação muito forte, mas ele viu que ele não poderia fazer isso, não tinha tanta validação, tanto estudo que suportava essa recomendação. Então ele falou, ó, você pode, é melhor você não fazer, mas a recomendação nossa agora vai ser fraca. No entanto, o nível de evidência para você associar com oral é forte, tem um estudo importante, a gente discutiu isso na aula ontem, que é o Mobile 2, que saiu no JAMA, recém-publicado, é, diminuindo a chance de fístula, cara. Pô, isso foi fantástico, o estudo foi bem desenhado, né? A grande crítica, e Oscar, a gente ficou na aula, Diego, acho que uns 30 minutos discutindo isso, né? Ah, tá bom, beleza. Que antibiótico então você vai usar? Porque essa validação externa aí não pertence, pois os americanos, acho que você deve saber agora melhor que a gente, né? Preconizam neomicina, né, a oral, ou até mesmo a eritromicina, que não tem uma formulação oral tão fácil de escrever. Quando você vai conversar com os coloproctolistas de excelência, que seriam o nosso consenso aqui, pelo menos na sociedade paulista, acabam usando o metronidazol, né? Ou seja, é uma evidência indireta do estudo. A gente não sabe se isso é a melhor coisa, porque essa flora bacteriana, até que se prove o contrário, o principal patógeno disso seriam enterococos. E, cara, é muito interessante, porque tem uma linha de pesquisa se desenhando nisso, acreditando que grande parte das fístulas acontece por essas bactérias que são mais, vamos dizer assim, patogênicas, né? E todo o conceito de você dessensibilizar o cólon, né, descolonizá-lo, melhor dizendo, seria para você tirar essas bactérias comedoras de pontos, vamos dizer assim, e favorecer essa anastomose, né? Ou seja, além das teorias de vascularização, tensão, tem uma teoria da microbiota, né? Longe ainda de saber a resposta, mas tem muita gente pesquisando sobre isso, hein? Boa. Você, Diego. Eu vou meio que repetir o que o Flugão falou, mas falando agora do lado da evidência. As versões anteriores do Eras se baseavam em trabalhos que mostravam que o preparo era deletério para o paciente. Espoliava muito eletrólitos, muito líquido, e não traria nenhum benefício em termos de anastomose, de fístula, de infecção. Esse era o conceito anterior. Então, com essa informação em mãos, o que o pessoal recomendava? Não faça, recomendação forte, certo? Porque eu só tenho estudos que mostram que é deletério e não tem benefício, a não ser um benefício estético, né? Por assim dizer, né? Não operar no cólon sujo. Então não tinha nenhum benefício funcional, né? Para o cirurgião em si. Só que aí, como o Flugão falou, começaram a surgir estudos mostrando que o preparo, quando feito da forma completa, e aí é o triplo preparo, né? É mecânico, antibiótico oral e antibiótico EV. Ou seja, tem que ter os três. E a evidência é só para os três. Este preparo diminui infecção de sítio cirúrgico, aliás, pode diminuir, né? E talvez fístula. Então, surge uma evidência que fala assim: olha, não dá para dizer que não serve para nada. E aí é onde o Flugão falou: a recomendação antes de não fazer, que era forte, cai para fraca. Quer dizer assim, eu não posso dizer para não fazer, né? Porque talvez alguém tenha benefício. Na hora que surge isso, a próxima pergunta é: então quem é que tem benefício? Eu já entendi que algum benefício existe. Então, eles estão tentando achar qual que é o grupo que melhor se beneficiaria do preparo de cólon. Já que eu não vou fazer para todo mundo, porque eu sei que ele também é ruim. E aí eles escolheram um grupo, que é o paciente que tem uma anastomose baixa, ou seja, ele operou o reto. Eu fiz uma ileostomia protetora e eu não quero que tenha sujeira no cólon. Caso aquela anastomose abra, esse cólon vai ficar esvaziando na anastomose aberta, na deiscência. Então, como eu sei que tem uma alta chance daquela anastomose abrir, eu já limpo o cólon inteiro e já faço estoma de proteção. Porque tem certa lógica, né? Se eu vou fazer um estoma de proteção, o cólon não pode estar sujo. Porque senão aquele estoma de proteção não vai ajudar tanto. Então eles pegaram um subgrupo ultra seleto em que existe uma vantagem anatômica, o cólon não deveria estar sujo, mais os benefícios possíveis de diminuir infecção de sítio cirúrgico e talvez diminuir fístula. Pronto, então para este grupo a gente prepara. E para os outros? Eu acho que talvez vocês não devam preparar. Isso é uma recomendação fraca, né? Pense bem, veja ou não. Então, mudou, né? Parece, né, Flugão, que agora a tendência é querer preparar, né? Não mais não preparar. Tá caminhando para preparar. Então, acho que essa é a grande novidade do guideline, é isso, né? Só que agora... Não, eu só queria dizer que o Flug falou alto, mas como é que a gente no Brasil, então, prepara? Já que a gente não tem o antibiótico VO, por exemplo, a neomicina, vai preparar com metro, mas é um anaeróbio. Vai preparar com vanco, VO. Então agora os coloproctologistas brasileiros vão ter que estudar qual que é a alternativa. Vamos comprar a neomicina para todo mundo? Vamos ter que descobrir como vai fazer, né?
O que eu acho mais bacana dessa recomendação, na verdade, é porque é muito difícil fazer o cirurgião não preparar o cólon. É muito difícil, cara. A gente está acostumado a operar com o cólon preparado, né? E para quem já operou os dois cenários, sabe que tem bastante diferença mesmo, assim, na hora de você manipular o tecido, etc. Então eu acho Colocar que é o, mais fácil. colocar o grampeador circular, cara, num sigmoide sujo é muito ruim. Sim, é ruim. Então, se tem uma coisa que eu acho que foi legal, isso é que eu acho que é mais fácil convencer as pessoas a incorporar o antibiótico via oral do que a parar de fazer preparo mecânico, né? Sim. Eu confesso que eu tenho um pouco de receio de fazer preparo mecânico em eletivo, nesses eletivos em paciente mais idoso, que é nefropata, cardiopata, às vezes, que, putz, é ruim, sabe? Eu acho que existe esse negócio de dar uma espolhada e sofrer. Cólon Mas direito também, acho que não precisa, né? Cólon direito é muito tranquilo, né? a maior parte dos estudos é de cólon esquerdo e reto, né? Então, no final das contas, eu acho que ajuda a gente a tomar essas decisões mais individualizadas, né? E lembrar sempre do antibiótico via oral para não esquecer que é isso que tem essa combinação que tem mostrado diferença, né? Boa. Muito bom. Posso, posso puxar uma aqui? Pode, eu ia falar, até se tiver alguma anterior a essa que eu Eu falei. queria puxar uma anterior. Aproveitando falando de preparo, né? Ele recomenda não esquecer isso, hein? Que a gente pode preparar as comorbidades dos pacientes. E ele cita duas recomendações: álcool e tabagismo. Se possível, suspenda 4 semanas antes. Né? Então a gente precisa fazer esse esforço para os pacientes pararem de beber e de fumar 4 semanas antes. E não adianta só orientar na consulta, né? Falar assim, você tem que parar de beber e fumar. Precisa iniciar topiramato, bupropiona, adesivo de nicotina, encaminhar para um CAPS, para um psicólogo, porque os pacientes não param. Né? Isso não é uma recomendação de boca, é um tratamento 4 semanas antes. Tá? Uhum. E desculpa, ele mostra algum estudo disso, porque isso aí não vê muito. Essa recomendação de parar de fumar 4 semanas antes, cara, é da época que eu era da faculdade, cara. Sim, sim. Mas meio que São tudo, né? recomendações extrapoladas de outros contextos, né? Da Sociedade de Anestesia, de Pneumologia, de Gastroenterologia, que só de você parar de fumar já é bom, mas os reais benefícios são a partir de 4 semanas, né? Que é quando o efeito de broncoespasmo, secreção traqueal, melhora mesmo, né? Nos primeiros dias não é tão marcante. Demora um tempinho para esse benefício surgir. Eu acho que a mensagem, que é sempre bom parar de fumar e beber, não tem dúvida nisso. Eu acho que é o lance de como você vai fazer isso, né? Por exemplo, um PET de nicotina, eu acho que a mensagem é essa, vai ter que intervir, né? Você não vai recomendar. Recomendar não É. mata, não rouba arasa, todo mundo sabe isso, mas Exatamente, exato. Você tocou no ponto crucial. É o que a gente vai fazer para ele conseguir isso, né? é E a intervenção. outra recomendação interessante de preparo pré é em relação à anemia. Muitos cirurgiões têm a mania de internar 2 dias antes e transfundir sangue para ficar acima de 8, 9. Não funciona, senhores. Né? Lamento informá-los, mas não funciona. A anemia se corrige meses antes, né, Flugão? Pelo menos algumas semanas antes, com estímulo medular e combustível. Então, ferro, e não adianta CVO, tem que ser EV. Então, ferro injetável e eritropoetina para estimular a medula. Aí esse paciente vai ter uma hemácia verdadeira. Ele vai ter um HB real que transporta oxigênio, perfunde anastomose, perfunde miocárdio e cérebro. Se você der uma bolsa de sangue que está estocada 2, 3 dias antes, essa hemácia é velha, ela é murcha, ela não transporta bem oxigênio, aquela bioquímica intrahemácia, né, do 2,3 de fosfoglicerato, acidose intrahemácia, não libera bem oxigênio, não carrega bem oxigênio, e muito provavelmente o organismo do paciente vai destruir essa hemácia durante a cirurgia, né? Começa a fazer muito hemólise. Aí o HB do paciente é 6,8, né? Aí você transfunde 3 bolsas, sei lá, tem gente que joga para cima de 9, né? Aí vai para 9,2. 2 dias depois está 8, depois está 7 de novo. É a curva natural de uma bolsa transfundida. Não funciona essa bolsa. Ferro injetável e eritropoetina. Cara, sensacional. Eu achei legal a descrição da hemácia. Para o pessoal que está ouvindo e talvez não esteja vendo, sugiro que vocês acessem o YouTube, porque fica mais fácil de gravar. É como se a hemácia que você transfunde fosse o Diego, o cara que é velho, murcho e feio.
E a hemácia que você produz é tipo eu, um cara Ah, jovial, que pelo tá, amor. assim, entendeu? Com, tipo, na melhor idade. Cara, esse é o esquema, entendeu? Ficou fácil agora, para quem tá vendo, ficou fácil. Flugue, mereço, né, Flugão? Pois é, essa incorporação do PBM aí nos conceitos ERA foi muito oportuno, né? A Muito. PBM, é o Patient Blood Management, tem a Roseni, acho que é uma das maiores representantes aqui no Brasil, ela fala essa tríade, né? E realmente a EPO é algo que não é muito prescrito, não tem uma tradição, mas tem guidelines muito bem desenhados, né? Tanto para cirurgia de urgência, cirurgia letiva, os cutoffs que você usa, se não me engano, eu acho que HB abaixo de 11 você já teria essa evidência para você por um EPO, por exemplo, né? Conforme o tempo entre você indicar a cirurgia e entre você indicar de fato acontecer a cirurgia, quanto mais tempo você tiver, melhor, né? Mas quanto tempo mais curto, você também muda a dose da EPO, muda a dose Sim. da infusão de ferro, né? A ideia de você, o conceito de exemplo, de paradigma, quando você dá uma bolsa de sangue, é como se dá um corticoide, né? Ele dá um drawn back, a medula dele fica, já que você deu sangue, eu não vou produzir, né? Assim como você, quando você bloqueia, né, com corticoide. E é um empréstimo muito caro. É um empréstimo muito caro. Um empréstimo que você paga cartão de crédito, né? Aquele empréstimo que você vai se ferrar para pagar depois. Tem um australiano que é muito emblemático, que é um dos mais citados no PBM, que ele compara, né, os pacientes de cirurgia letiva que transfundiram de acordo com as metas que eles têm, e outro grupo com as mesmas metas não transfundem. Então ele fica com o HB mais baixo, dando ferro, basicamente no Uripurum no caso. O interessante é que depois eles fazem cirurgias major surgeries, eram cirurgias grandes, né? Gastrectomia, colectomia e por aí vai, cirurgias abertas na maior parte. E o que é mais legal no trabalho é quando ele compara o HB após 4 semanas, um mês, quem transfundiu fica com o HB menor. Sim. O lance da hemólise e tal. Então, só para entender que realmente esse PBM veio para ficar, viu, cara? E o nosso grupo de PBM é bem forte lá na escola, e eles têm uma frase que é muito boa. Eu vou dar uma parafraseada. Mas assim, imagina que esse paciente chegou pra gente com uma creatina de 1,6. Você vê que ele está desidratado, uma lesão renal. Você dá cristalóide tentando recuperar o rim dele, você estimula a função renal, ou você transplanta o rim. Vamos transplantar um rim novo nele? Bolsa de sangue é transplante. É um transplante. Você está pegando um tecido de outro paciente e pondo no seu paciente. Então, alguém com HB baixo, você não tem que transplantar sangue. Você tem que estimular a medula dele a produzir o próprio sangue. Então, se a gente entender que sangue transfundido está muito mais perto de transplante do que de soro, a gente começa a segurar a mão. Né? É um organismo de outra pessoa entrando em você, né? Isso tem um monte de efeito deletério, como o Flugão falou aí. Então acho que. E outra coisa também que mudou, né? Essas metas de 7 e 9. Isso não existe mais, pessoal. Não sei se o serviço de vocês trabalha com metas de HB para disparar gatilho transfusional. Antigamente era 7 para todo mundo, 9 para o cardiopata, 12, hipertensa, etc. Aí o 9 caiu, juntou todo mundo no 7. Hoje o 7 caiu também. Não existe número de gatilho transfusional mais. Você vai sob demanda, paciente a paciente, tudo. Então, o paciente tiver com 6, 6,5, 5, tudo bem, se ele tolerar, não tem problema nenhum. E forçar acima de 7, pior ainda, acima de 9, é deletério. Como o Flugão falou aí, tem estudos mostrando que tem pior prognóstico. Mas E, não é uma mania de hematologia, é uma mania de eras. Pode falar, Guto. não, ainda no assunto da hematológico, eu ia perguntar se vocês têm o costume de fazer algum tipo de incentivo, tipo medular mesmo, no pós-operatório. Esse paciente aí, por exemplo, está com 6,2, 6, está estável, não tem taquicardia, faz, levanta da cama, não tem lipotímia, nada, mas é um paciente que tem um HB prévio de 11, 12. Vocês estimulam de alguma forma, fazem alguma coisa diferente ou deixa quieto? Não só pode, como deve, a evidência forte para você intervir nisso, Sim, assim como a dieta. E por melhor que você seja um bom cirurgião, se não chegar a nutrição e sangue lá, sua nossa moça vai abrir. sim. E Concordo. aí é o mesmo esquema, EPO e ferro. Ferro injetável, ferro injete. E na alta também. A gente dá alta no programa de injeção de ferro. Porque senão não segura, né? Uma dose só não é suficiente. Tudo bem que o ferro injete é uma pancada de ferro, mas a maioria dos lugares não tem o ferro injete, né? Tem Enoripurum, Fenject é muito É, caro. é.
É o Aí mesmo precisa pulmão. de mais injeções de ferro, né? E EPO, vocês têm dado alta com Não, EPO? só internado aqui. O app vai depender do seu nível de HB, né? E vai acabar sendo mais restrito, HB mais baixos. Se não me engano, abaixo de 9 você já deveria ter a infusão, né? E sobe, viu? A gente tem paciente com testemunha de Jeová, cara, funciona que é uma maravilha. Quando sangra, você consegue recuperar equivalente a 6, 7 bolsas de sangue só com medidas não transfusionais. Mas, que seria isso, né? O ferro e o EPO, Ferro, basicamente. érito, recrutamento, né? Preparo Parar de, prévio, parar de coletar sangue, né? cell saver, exatamente. Beleza, muito bom. Flugão, tem algum que você queira levantar a bola aí? Desses que a gente passou? Dieta, então só para terminar, né? Eles estão incorporando também o conceito de dieta imunomoduladora no pré-operatório. Sim, sim. E eu acredito que grande parte é uma evidência direta de estudo de pâncreas, porque o pâncreas é muito famoso para essas dietas, né? Basicamente, dieta imunomoduladora é uma dieta com viés proteico, assim, tem um lance de DNA, RNA, mas conceitualmente falando, é um viés proteico em que você reduz os carboidratos, né? Afinal de contas, o que cicatriza é proteína, né? Uhum. A nova do Flug agora é evidência indireta, você viu, né? Agora tudo é evidência É indireta, a né? segunda Mas vez a que a gente ouve. Bioeras é um prato cheio para evidência indireta. É só evidência indireta essa porcaria. Tô brincando, é bom pra caramba. Ó, e aí, Flugão? Vai dieta e tal. E o carboidrato, hein? E a maltodextrina? Fale agora. Acabou, Viu o cara. sorriso que ele Graças abriu a agora? Deus tiraram aquela porcaria que não servia pra nada, uma puta piada. Ficar tomando aquele xarope de açúcar puro pra fazer um pico de insulina bizarro e o cara entrar num drawback de hipoglicemia. Não, tirou. Uma piada aquilo lá. Sempre foi. Nunca teve evidência de nada e todo mundo ficava dando aqueles frasquinho colorido para os pacientes tomarem. Mas ele comenta sobre um load de carboidrato, né? Aí. Já eras. Eu adoro como o Flug manipula as informações a favor dele. Eu vou concordar com ele porque o benefício que ele fala aqui desse aporte de carboidrato é ridículo, né? Que é alterar a resistência à insulina. Mais nada. Pior, né? Pior a resistência. Não tem um desfecho duro desse pool de carboidrato aí. Na verdade, piora náusea e vômito, né? Se você olhar, o único desfecho interessante é pior, que é náusea e vômito. Porque ele discute isso no contexto de jejum pré-op, né, Flug? Então ele fala que são 4 a 6 horas para líquidos claros, aliás, para sólidos, 2 horas para líquido claro, aquilo que a gente já sabia e que está no curso de prescrição, que sairá em breve, hein? Oh, bom Muito gancho. bom, bem Hand lembrado. cushion. Se vocês não sabem, nós fizemos um curso chamado A Prescrição Cirúrgica Perfeita. Não sei se esse vai ser o nome do curso ainda, né? Mas vai ser alguma coisa assim, a prescrição cirúrgica baseada em evidências, alguma coisa assim. Nós pegamos todos os itens da prescrição e mostramos quais são os estudos que validam prescrever ou não prescrever algo. E no item dieta e jejum, o curso começa no dieta e no jejum, né? Como se fosse uma prescrição sendo feita. A gente já explica isso. Então, o jejum é curto, 2 horas para líquidos claros, 6 horas para sólidos. O Eras recomenda isso. E quando ele fala do carboidrato, né, da malto, tudo, eu vou até ler aqui, porque é engraçado que eles não conseguiram tirar, né, Flui? Eles não. É o viés do ancorou, né? Viés de ancoragem. Não pode Ah lá, ancoragem. Tem nada a ver com coragem, mas tudo bem. Ó, ele vai falar assim que o carboidrato ele pode reduzir fome, mas ele aumenta náusea e vômitos, e o único benefício documentado é em aumentar a resistência, a sensibilidade insulínica, né? que é o contrário. Mas você não sabe se o paciente vai receber mais insulina, menos insulina, se a anastomose abre, não abre. Não muda nada. Você vai investir um dinheiro para o indivíduo falar assim, fiquei com menos fome. E vomitei logo em pouquinho, seguida. e talvez um pouquinho nauseado, porque é muito doce. Cara, de fato, não faz o menor sentido fazer isso, cara. Caramba, finalmente o Flugão meteu um já eras aqui. Ah, esse foi já eras mesmo, cara. Mas eles não tiraram. O legal é que tá aqui ainda. Mas na próxima vai cair. Isso aqui não tem como sustentar esse negócio aqui. Muito bom. Eu tenho certeza que tem um monte de hospital com estoque disso. Os caras tiveram que dar conta pra justificar e mantiveram por mais uns 3 aninhos aí na. Cara, tem uma recomendação aqui que é legal, que é sobre prevenção de TVP. Eu Boa, acho boa. que ela é legal, não só porque o assunto é extremamente importante, mas porque, de uma certa maneira, ele quebra algumas barreiras, algumas resistências. Aliás,
para falar a língua do Flug. Ele quebra umas ancoragens que a gente tem em relação à profilaxia de TEV, né? E olha só que bacana, então ele está falando aqui, o uso de qual profilaxia que você vai fazer. Então, de novo, como eu sou muito gente boa, diferente do Careca e do Flug, eu contextualizo a recomendação. Então ele está falando aqui de quimioprofilaxia, de profilaxia mecânica, qual que é o benefício de cada um. Ele fala sobre enoxaparina, usar rivaroxabana ou não, etc e tal. E aí, uma coisa que ele comenta também é sobre aquela história de a gente usar quando você vai iniciar a profilaxia, se você faz pré-op, intra-op ou pós-op, e se for pós-op, quanto tempo de pós-op. De novo. O Guto tá parecendo o João Kleber. Ele não conta a evidência. Ele vai te preparando, você fica ansioso. O que vai falar? Porque não sei o que. Conta o inferno da evidência. Eu tô angustiado aqui. Eu vou puxar mais uma vez a sardinha do Flug. É storytelling isso aí. Muito storytelling. Eu tô desesperado aqui. Enfim, a gente tem sempre a preocupação de iniciar profilaxia precoce, né? Eu não sei como é que o Flug e o Diego aprenderam, mas para mim era assim: fez cirurgia, é proibitivo fazer Clexane, fazer enoxaparina antes de 12 horas da cirurgia, era proibitivo. Se a cirurgia sangrou um pouco ou se o seu dreno está um pouco hemático, 24 horas no mínimo. Não tinha essa de você dar profilaxia antes. Você tá sendo bonzinho com 12 a 24 horas, hein? Por aí, né? Por 48 a 72 horas aí, hein? Tudo bem, é mais ou menos isso, né? E hoje em dia, a evidência vai muito a favor de você iniciar pré-op, para delírio absoluto, principalmente dos colegas anestesistas, que vão falar: meu Deus do céu, mas vai fazer Clexane pré-op na cirurgia? Sim, Clexane pré-op na cirurgia. O paciente interna, você vai operar ele amanhã, ele começa o Clexane antes, porque o risco de TVP é muito alto. Então ele coloca aqui a recomendação: pacientes que vão ser submetidos à cirurgia coloretal devem receber uma profilaxia multimodal de tromboembolismo, que é tanto mecânica quanto farmacológica. Só que é indiscutível. Qualidade de evidência alta, recomendação forte, ponto final. Tem que ter os dois. Paciente de alto risco tem que ter os dois. Aí as outras recomendações, né? Então, pacientes em cirurgia coloretal em risco de ter uma TVP devem receber, então, a compressão mecânica, até mobilização completa, que aqui é definida como pelo menos 6 horas fora da cama. E ele fala aqui também que esse compressor pneumático, né, ele tem que ser aplicado no intraoperatório e continuar no pós-operatório, principalmente se a quimioprofilaxia for deferida ou se ela tiver alguma contraindicação para você fazer. Aí ele continua nas recomendações: os pacientes devem receber heparina de baixo peso molecular ou não fracionada, começando no período pré-operatório, ou seja, entre o período pré-operatório até 24 horas do pós-operatório. Então não existe mais essa história de você esperar mais de um dia para iniciar a profilaxia nesses pacientes, porque grande parte desses doentes de cirurgia coloretal são de alto risco para TVP. Aí ele coloca aqui, que é bem interessante essa recomendação também: qualidade de evidência alta e recomendação forte para manter essa quimioprofilaxia até 4 semanas da cirurgia nesses pacientes de maior risco. Então isso é bem interessante, não é uma coisa que é tão praticada, né? E por fim, eles falam para você considerar transicionar essa heparina de baixo peso ou heparina não fracionada para um anticoagulante oral, que seria, por exemplo, que é um DAOC, né, que seria, por exemplo, a rivaroxabana, depois de 7 dias de utilização da heparina. Porque eles mostram um estudo aqui nessas recomendações que quando você faz essa transição, o risco de você ter uma TVP sintomática é menor do que se você ficar usando só enoxaparina, o que é bem interessante. Eu achei essa discussão, até porque talvez tenha relação com o fato do paciente usar isso com mais facilidade, né? É muito mais fácil ele ficar 3 semanas tomando um comprimido do que 3 semanas tomando uma injeção em casa sozinho. Então a adesão do paciente talvez seja maior também por conta disso. Então eu achei legal aqui, porque muda um pouco esse cenário, essa coisa meio cultural que a gente tem de segurar muito a
a profilaxia, principalmente a quimioprofilaxia, e ele bate o martelo de fazer quimioprofilaxia precoce, inclusive pré-operatório, manter por mais tempo do que a gente está acostumado e considerar a transição para rivaroxabana depois de utilizar a enoxaparina ou heparina não fracionada. Muito bom. Eu gostei porque na explicação ele fala assim, né, que mesmo fazendo tudo isso, a taxa de evento tromboembólico vai de 2 a 2,5%. Então, se fazendo tudo isso já tem 2,5%, imagine se não fizer. E ele traz uns números aqui absurdos do benefício. Por exemplo, você associar a rivaroxabana depois da enoxaparina, como você falou, Guto, diminui em 74% a taxa de trombo detectado no ultrassom. 74%. E a taxa com compressão é 67% de redução de evento tromboembólico. Cara, são números bizarramente altos. Então, assim, já é uma coisa muito comum. No alto risco, então, o câncer nem se fala, né? Porque o ERAS é para colo proctológico, câncer e não câncer, né? Uma coisa é diverticulite aguda, outra coisa é câncer. E nesses pacientes de câncer alto risco, é o que o Gutão falou. Então, a maioria das pessoas faz geralmente enoxaparina no segundo dia de pós-op até a alta. Ele puxa para antes da cirurgia, ou pelo menos para logo depois da cirurgia, e empurra para 4 semanas depois. Olha a quantidade de dias cobertos a mais, né? Tentando reduzir evento tromboembólico. Isso é muito alto. E eu acho que tem uma consideração importante para lembrar aqui, que é o seguinte: existe uma certa resistência de você continuar a heparina nos pacientes que estão em mobilização completa, né? Então o cara já está saindo da cama, fica o tempo todo fora da cama, está tendo alta, por exemplo, no, sei lá, quinto PO, e ele vai andar, vai fazer as coisas normalmente na casa dele. E aí existe uma certa resistência porque muita gente pensa, pô, mas se ele já está sendo mobilizado, né? Se ele já está se movimentando normalmente, por que eu vou fazer a profilaxia química, né? Então tem que lembrar que existe um componente de trombo vamos dizer assim, por ausência de movimentação, uma coisa mecânica mesmo, e existe um componente que ele é mais fisiológico, mais metabólico, sistêmico, vamos dizer assim, né? Bioquímico, né? Alguma coisa assim, né? Porque esses pacientes, ainda mais cirurgia grande, né, coloretal, que se faz uma ressecção com anastomose, esses pacientes têm alterações imunológicas e metabólicas que persistem por semanas. Perfeito. Então, o risco de trombose não está somente associado à mobilização dos pacientes, mas está sim associado também à repercussão metabólica que o corpo, que o organismo vai ter por conta do procedimento. Por isso que a quimioprofilaxia é tão importante. Senão, a gente faria só a mecânica e ponto final. Mas esse é aquele paciente que, por exemplo, em vez de ele ter uma TVP de membro inferior, ele vai ter uma TVP do membro superior, por exemplo, ou vai ter um TEP primário, alguma coisa estranha assim, né? Sim. Trombo dentro do coração, qualquer coisa diferente. Então, por isso que é tão importante fazer a quimioprofilaxia. Muito bom. Então, pessoal, começar a prescrever aí Clexane no pré-op ou logo no POI, e na hora de ir para casa, receitinha de rivaroxabana por mais 4 semanas, hein? Isso. Cara, eu confesso que eu nunca vi um cirurgião fazer tanto tempo como isso. Nem poucos americanos fazem isso, muito menos em bariátrica, que por si só já é considerado um alto risco, cara. A gente não faz. E é estranho dar uma recomendação tão forte quando nem a sociedade bariátrica faz isso, né? Eu tô vendo quais os estudos que eles fizeram. Eles justificaram através de uns 10 estudos, uns 8 porcaria. O único que vale a pena aqui é o estudo da Cochrane de 2009. Então você não faz. É isso que você não faz, você procura estudo e fala que é tudo porcaria. Não, parece que é bem feito. Ó. Foi uma revisão da Cochrane comparando com. Eu acho que é bem feito, cara. Tudo que é feito na Cochrane é bem feito. Eu quero saber quantos artigos. Porque o último bem feito tinha um artigo, a revisão de um artigo. Aí também não é revisão, né? Eles revisaram só aquele artigo, Flugão. Eles leram só aquele artigo. Adoro como o Flug manipula as evidências a favor dele. Vamos ver o argumento dele no próximo. Vocês querem. Eu queria deixar para o final, né? Acho que a sugestão, pensando no lance do bis aqui, é deixar para o final o que vai ter a maior pancadaria. A cereja do bolo. A cereja do bolo vai ficar para o final. Que vai dar pano para manga. Que vai dar pano para manga, com certeza. Então a cereja do. Para quem está ouvindo agora, já se prepara, porque a gente vai falar sobre dreno. Já estou dando essa pancada para você não perder essa discussão no final, que vai ter pancadaria com certeza. Mas antes de falar de dreno,
eu queria juntar, como faz o Flug, né? Eu queria juntar tudo num balaio aí de recomendação que é sobre sonda nasogástrica e dieta pós-ópico por causa do ilho, do famoso ilho pós-operatório. Boa. Então, Eu queria fazer mais duas recomendações, essa e a final. então eu pensei em juntar Tá bom, tá todas bom. essas e a gente fazer o dreno. Ou vocês querem fazer mais alguma que eu não vi aqui? Não, põe junto aí a sonda vesical de demora. Põe no Tá bom? pacote da. Então, sondas Isso. nos pacientes de cirurgia, beleza? E depois, para o final, quem ficar até o final vai ver a discussão do dreno no paciente da cirurgia coloretal. Ah, Então, aqui tem calma aí, as Guto. Olha, recomendações. levantou a mão, levantou a mão, levantou a Já? mão. Vai lá, Dois aqui, Flugão. ó. Uma coisa importante do Clexane pré-op, toma cuidado, tu vai ter que combinar com o anestesista isso. Porque dependendo do pólice seu cirúrgico, vai ter hack ou peri. E aí isso pode ser uma complicação. Sim, Aí sim. os estudos excluem. Se a cirurgia for grande, muito provavelmente você vai usar isso. Ainda mais se for cirurgia aberta. Então toma cuidado com esse Clexane pré-op, porque aí a evidência é para você não usar. Você pode ferrar o cara. Faz tap block que resolve tudo. Faz tap block. Então, inclusive ele está recomendando muito isso. Esses guidelines estão querendo tirar realmente essas anestesias epidurais, né, de modo É. geral. Inclusive na laparoscópica. Sim. Muito bom. Você Então, viu que ele tá incomodado, né? Ele não aceitou o Clexane no pré, né? Não, eu tô vendo aqui, o estudo da Cochrane tem 2 estudos. Uma revisão fantástica aqui. Não, tem um que tem 3 aqui. Agora melhorou, hein? Ô, Lindão, o que faz a revisão ser boa não é a quantidade de estudo que tem nela. É verdade. muito bom. Então, sondas e depois no final drenos, né? O que ele faz de recomendação aqui? Uso de sonda nasogástrica profilática não, não é recomendado depois de cirurgia coloretal. Qualidade de evidência moderada, recomendação forte. E em pacientes que estão vomitando, a sonda nasogástrica deve ser reinserida, considerando um paciente que já tinha uma sonda, tirou a sonda, depois ele começou a vomitar, ela tem que ser reinserida. Qualidade da evidência baixa e recomendação forte. Eu vou passar aqui rapidamente para as outras duas que o Diego tinha comentado, porque daí a gente discute tudo de uma vez só. Mas a outra parte que a gente ia falar é de ilho pós-operatório. Então, eles recomendam aqui uma abordagem multimodal para você tentar minimizar esse ilho pós-operatório. Qualidade de evidência é alta para essa abordagem multimodal. E aí ele começa a colocar a evidência do que você faz, assim, do que você tem disponível, qual que é a evidência. Então, tem uma evidência moderada para dieta precoce, analgesia epidural, uso de probióticos, uso de antagonistas de opioide, mascar chiclete, mascar chiclete, mascar chiclete, evidência moderada. Aí tem mais um monte de coisa aqui que é mais. Café? Tem café! Tem Que é café! frequente. E a evidência baixa ele fala café, café, café. E ele fala de antibióticos por via oral e mais um monte de coisa, acupuntura, dexametasona, etc. E a recomendação aqui é forte. Eu vou repetir, senhores. A recomendação é forte. Nossa, se a gente tivesse algum tipo de coisa que fosse inócuo para os pacientes, ou seja, não causa nenhum mal e tem o potencial de causar um benefício, como por exemplo chiclete e café, puxa, eu acho que eu usaria de forma mais rotineira nesses pacientes. Mas E sabe o que é Fugão. interessante? O café e a goma de mascar ganham recomendação forte porque elas são inócuas. Talvez Exato. a evidência nem seja tão forte, mas a evidência não tão forte, mas a recomendação é forte. É. Pois é, Benefício provável, malefício ausente, recomendo. é E tipo baixo assim, custo, hein? E baixo custo. Não adianta também ser tudo isso esse alto custo, né? E todo mundo você tem. vê, por exemplo, a evidência de hidrocortisona é baixa. Teoricamente categorizada igual ao café. Eu entre dar café e hidrocortisona, eu prefiro dar café. A chance de dar algum problema é bem menor, né? Então, eu fico sempre pensando nessa questão de você não causar nenhum malefício, né? Sim. E aí ele fala depois aqui das recomendações fortes de você voltar a dieta por via oral para os pacientes, preferencialmente nas primeiras 24 horas depois da cirurgia, utilizando suplementos orais, né? Então, por exemplo, aqueles suplementos proteicos, coisas assim, você introduzir isso de maneira precoce nas primeiras horas após a cirurgia que você finalizou. Então é isso, a bomba está lançada e para finalizar, depois dessa nossa discussão disso, eu vou lançar a bomba do dreno.
Nós estamos 100 episódios na frente do Eras, né? Porque no episódio 81 nós discutimos Zílio e falamos tudo isso, Foi né? animal. Foi animal. Os Do caras estão lendo, eles estão chiclete. ouvindo a gente. Deve Hã? ser isso. Eles devem estar ouvindo a gente. Deve, Vou gravando, roubar nossas transcrevendo. informações. Então, você tocou num ponto fundamental, Guto. Não é para deixar paciente com sonda, não é para deixar em jejum vários dias, não é para ficar auscultando esperando ruído, é para tirar a sonda e começar a dieta. É a recomendação. Tira todas as sondas, nasogástrica, vesical de demora, tal. Tire tudo que você puder e comece dieta, cafezinho, chiclete, né? É o certo mesmo. Teve um autor que fez 2 ou 3 trabalhos em sequência, assim. Passava 2 anos, ele fazia um com alguns alunos residentes. E ele fez trial sobre dieta, que pegou na Coloprocto e ele usou aqui no Eras. A gente citou isso aqui na aula e no episódio 81. Tem uma coisa que chama atenção para mim, que é esse negócio de reinserir sonda nasogástrica se o paciente vomita. Tem um comentário só que eu queria fazer sobre isso, que eu sempre comento com os residentes, né? Os pacientes vomitam no pós-operatório por vários motivos. Um deles é que ele está com o estômago cheio, mas é só um deles. Muitas vezes esses pacientes vomitam, por exemplo, porque é um pós-operatório precoce, é alguma coisa associada às medicações utilizadas na anestesia. Outra coisa que ele pode vomitar é porque ele tomou algum tipo de remédio que causa náusea, né? Por exemplo, algum opioide, às vezes metronidazol, enfim. Então, uma coisa que é importante é não ficar preso no negócio, naquela coisa automática, não ficar ancorado, melhor dizendo, naquela coisa automática de o paciente vomitou no pós-operatório, você passa a sonda. Isso aí não é uma coisa tão direta. Você precisa entender o processo do vômito, vamos dizer assim. O que aconteceu antes do paciente vomitar, por que ele vomitou, o que saiu quando o paciente vomitou, se era grande quantidade, pouca quantidade, se era um líquido de estase, se era um suco gástrico. Então, tudo isso faz parte desse raciocínio que você tem que ter para decidir se você passa a sonda nasogástrica ou não. Eu, particularmente, gosto de fazer ultrassom também. Quando os pacientes estão nauseados, etc., eu passo ultrassom e dou uma olhada no estômago. Porque se o estômago estiver muito cheio, favorece a hipótese de que realmente ele está vomitando por estase. E aí a sonda nasogástrica acaba tendo benefício. Agora, você conta para mim que no segundo PO, paciente de cirurgia coloretal, por exemplo, vomitou, aí você vai ver, é um vômito claro, em pequena quantidade, passa o ultrassom na barriga, o estômago está vazio, intestino está vazio, tem um pouquinho de peristalse, mas não está dilatado, não passa sonda. Esse paciente é aquele que você vai manter o processo. Deixa ele com a dietinha, talvez até reduzir um pouquinho, sai de uma dieta que estava mais regular e volta para uma dieta mais líquida, etc. Pode até ser. Mas acho que a mensagem aqui é evitar deixar os pacientes em jejum sem eles precisarem e evitar de passar sonda nasogástrica em paciente que não precisa. Boa, boa. Chegou a grande hora? Chegou a hora? Agora sim, bombástica total. E eu vou lançar e vou depois soltar uma bomba ninja, desaparecer e deixar os gladiadores aqui se matando. A parte que mais, né, não a que mais pegou, mas uma das que mais pega é a discussão da famosa drenagem abdominal dos pacientes que são submetidos à ressecção colônica. E pasmem, senhores, aqui está escrito recomendação. Leia pausado, com a sua voz sedosa. Vai lá. Drenagem abdominal de rotina após ressecções colônicas não é recomendada. Qualidade de evidência moderada, recomendação forte. E aí na sequência ele coloca que Vapo, poderenó, vapo. A recomendação drenagem abdominal de rotina nas ressecções retais também não é recomendada. Agora com uma qualidade de evidência de baixa a moderada e uma recomendação fraca. Então aí é vapinho. Não dá para ser vapo. Essa aí não dá para ser vapo. A tendência aqui do Jaeras, então, é não drenar rotineiramente as cirurgias colônicas, mas as cirurgias retais ainda existe talvez um espaço aqui, porque a recomendação de não fazer a drenagem de rotina parece fraca. Mas eu achei interessante que a recomendação da primeira, né, da drenagem de rotina nas ressecções colônicas, a recomendação ser forte agora, né? Eu achei interessante isso aí, eles têm mudado
essa opinião. E é isso aí, senhores. Bomba Ninja agora é com vocês. Se virem aí. Eu vou só esperar o Flugão falar que as revisões têm estudo ruim, que é tudo evidência indireta. Vai lá, Flugão, vai lá, defende o Dreno. Aquela coisa, né? Eu já gostei porque o Era já descalonou. Antes ele falava para não fazer moderadamente no reto, agora fala, não, não faz, mas é low, né? Vapinho. Então ele está se reconhecendo. O fato é o seguinte: não há, e eu posso me assegurar isso para vocês, nenhum trial prospectivo randomizado comparando os dois. Não existe esse tipo de evidência. Todos, absolutamente todos os estudos são retrospectivos com vieses bizarros de spin bias que eu posso dar milhões de exemplos. Um dos estudos mais famosos é o COMPASS, que teve uma revisão, é a única que valeu a pena. Uma revisão retrospectiva que fez PPM, né, para parear os fatores de risco, e ele já conclui que é ruim porque aumenta a taxa de complicação, é óbvio, porque que tem dreno pode complicar mais a ferida, que aumenta o tempo de internação, que é mentira, porque o intervalo de confiança dele não bate, e que ele teria tempo de internação, e ele fala que teria a taxa de reconhecimento da fístula mais precoce com dreno que não se altera. Mentira, não pode se dizer nada. O intervalo de confiança é muito grande entre os dois. Tudo mentira. Então, tudo mentira. O Compass, tá na aula, eu mostrei. Aonde a minha crítica vale? Eu acredito que quando você tem uma instituição como Eras, as recomendações que eles têm que dar têm que ser muito ipsis literis, eles têm que seguir o grade ao ponto. E às vezes eu vejo que essas recomendações que eles dão não se sustentam nas próprias argumentações da construção do artigo deles. E a minha crítica é essa. Eu acho que. Claro que eu tenho um viés, que eu acho que o dreno é muito bem-vindo em situações que valem a pena. Tipo, Tumor de reto baixo, radioterapia prévia, um paciente desnutrido. Todos os trabalhos de cirurgiões fazem, em grande parte, a drenagem nesses casos. Mas não tem no menor sentido você drenar uma cirurgia de um cólon alto um paciente que não tem nenhum fator de risco. Não tem sentido essa drenagem, mas tem sentido no reto. Só que eles põem tudo num balaio só, né? Não, tá separado aqui, Flug. Agora, pela primeira vez, não na versão anterior. Eu acho que essa aqui, ó. A treta é nessa daqui, ó. Tá separado, reto e não reto. Melhorou muito em relação à versão anterior dele. Tanto que ele está sendo ele tá sendo mais acadêmico no grau de recomendação, coisa que ele não foi nas versões passadas. Ele pegava trabalhos que nitidamente o intervalo de confiança não podia se dizer nada. Então ele pegava trabalhos com spin bias, a gente discutiu isso muito na cirurgia baseada em evidência. Cara, é um curso que vale a pena fazer. O CBE não é propaganda, que abre a sua cabeça, porque você consegue ser crítico. E você consegue, o Cochrane fez isso. Cara, será mesmo? Você vai lá, será que o intervalo de confiança está batendo mesmo? Será que eu posso dizer que é superior? A Cochrane bate, não vem com graça não. A Cochrane funciona, não vem com graça não. O Cochrane realmente tem um critério. Então, por que o Cochrane é melhor? Porque ela leva a sério isso. Muito rigoroso. O Eras tem algumas... mas o Cochrane é muito limitado, são poucas coisas que ele responde, né? São perguntas específicas, né? O Eras é um guideline gigante, então, desse guideline gigante do Eras, tem 1 ou 2 Cochranes, né? E passado, por exemplo, a gente estava brincando aqui, eu fui ver a recomendação do antibiótico profilaxia, é um Cochrane de 2009, que não teve atualização, né? Cirurgias abertas, pacientes mais acamados, que não podia sair em 2009, ninguém saiu da cama. Então, será que tem uma validação externa para depois de 20 anos quase? Você entende onde eu quero chegar? É isso que são as críticas na evidência que eles estão construindo. Cara, então, eu concordo com tudo que você falou. Tudo. Eu só não sei porque você não usa esse mesmo martelo seu na dieta imunomoduladora, no módulo de proteína do pós-op. Por que você não tem esse rigor em criticar essas evidências? Porque no dreno não se pode dizer nada, nem que é bom, nem que é ruim. E na dieta imunomoduladora pode? A dieta modular é boa. Mas cadê o trabalho que mostra aquela... Cadê a recomendação da dieta imunomodular aqui? Eu vou ler, cadê? Acho que eu não sei, mas em pâncreas tem. E inclusive... Não, evidência indireta. Por que você não sentou o cacete a hora que o Guto falou da dieta imunomoduladora no colo? Mas é indireta, é pro pâncreas, é outro câncer, é outra doença, morre rápido. A minha crítica é justamente como ele interpreta isso. Porque ele dá umas recomendações fortes sem evidência. Eu posso falar uma coisa, mas eu não mas é moderada.
O dreno no não reto, e eu concordo com você, no reto é outra conversa. No não reto, a recomendação é moderada. No não reto, a recomendação é moderada. Então, melhorou, porque antes era forte. Não, desculpa. A recomendação é forte, a qualidade da evidência é moderada. Ó, uma recomendação, uma evidência moderada, ou seja, há alguns ensaios clínicos, há alguns retrospectivos. Encontraram aumento de tempo de internação em alguns trabalhos e encontraram aumento de infecção de sítio cirúrgico. Ó, eu tenho 2 eventos adversos se desenhando e eu não consegui provar nenhum benefício, não põe esse negócio. Então, a minha crítica é que esses trabalhos são todos spin bias, porque o intervalo de confiança deles não se pode dizer nada. Então, ele pega o spin. Sabe que a minha impressão que eu Não, tenho? mas o SPIN para infecção de sítio cirúrgico não é SPIN. Tem Não, aumento de a infecção de sítio impressão que cirúrgico. eu tenho é que ele tá pegando a conclusão dos trabalhos e está usando moedas. Juro por Deus, cara. Eu acho que os caras não leram aquele trabalho. Porque eles não Você viram nem o disse, intervalo de confiança. Eu você provo disse isso no dreno, em vários estudos, que o se intervalo você de olhar, confiança não se podia dizer nada. O Compass é o maior exemplo disso. Não, mas você se está falando disse de um que estudo, né, Fug? Sim, o principal. É o único bem feito. Ó, Todos os vou ler outros aqui, ó. são Dos 350 estudos revisados, começa a frase assim, ó. 12 foram considerados robustos o suficiente para análise. 12. 2 meta-análises encontraram que o dreno é inefetivo na prevenção de deiscências e de infecção. Mas Enquanto é outro. claro, ele não previne nada, ele não detecta fístula. Ele faz o objetivo o outcome primário errado. Então, mas tudo bem. Mas então, para desfecho, fístula, infecção não tem. E outros, e, e outros relataram nenhum desfecho significativo para a cirurgia retal. Um estudo de coorte largo mostrou aumento de infecção de sítio cirúrgico e aumento do tempo de internação. E aí ele vai argumentando vários, a favor, Quanto contra, a esse? favor, contra. Né? Não foi? Essa última frase? Tempo de internação e infecção. Essa frase dele, ele fala uma grande coorte. Opa, tô falando, pô. Não, É sim, com mas os ele tá montando. pindaias. Não, ele tá montando a argumentação, vários. No final, o grupo junta tudo isso e vê o seguinte: olha, nenhum trabalho mostrou grande benefício. Certo? Não conseguiu provar que o dreno detecta fistão mais rápido, não conseguiu mostrar que previne nada. E tem alguns trabalhos desenhando um cenário de aumento de malefício. Não usa. Porque a recomendação é perigo. Pode ser que não funcione e pode ser ruim. Pro reto ele não encontra isso. Por isso que no reto ele fala: olha, é fraca, se quiser fazer, faça, ué. isso tudo que você está falando para colon, né? Pra Não para reto. colon. Não. Para reto, acho que de fato não tem nada que mostre ruim e talvez tenha benefício. Para reto, acho que não tem discussão, porque é extraperitoneal, né? Isso que eu ia perguntar. A gente está falando, quando ele fala colon e reto, só para o pessoal entender, a gente está falando de intra ou extraperitoneal. Isso. Porque se você faz uma retossigmoidectomia num tumor de sigmoide, vai fazer uma anastomose coloretal, é uma Tá. cirurgia que está no reto. Sim, Só que sim. é o reto intraperitoneal, né? Isso. Então, só para o pessoal entender qual Tá no que é a reto. diferença disso. E a hora que entra no reto, de fato, fica tudo meio aberto. Mas ele leva a entender que mesmo no reto, se você não quiser drenar, você não precisa. Tá? Mas claro, quando a recomendação é fraca, a evidência é ruim, aí não dá para dizer muita coisa. Aí tá em aberto. A sensação que eu tenho é que assim, no cólon, fora o reto, não é para fazer. E não é que não é para fazer porque não tem benefício. Não é para fazer, ponto. E no reto, você individualiza caso a caso. Aí. Dá uma olhada, pensa bem, porque a evidência é muito aberta. Uhum. Bom, deixa eu procurar aqui entre os autores. Adriano Flug. Não, ufa, Gustavo. Não tem, então eu vou ficar com o Eras, Flugão. Já Eras, filha. Ó, Vapo. É sem dreno, ó. Vapo. Cara, eu Quando tenho você, certeza que quem fez isso foi um clínico. Certeza, essa revisão. quando você publicar o seu Eras, você me Nunca operou avisa. nada. Você publica o seu Era sobre dreno, você me avisa, aí eu vou ver se eu vou aderir ou não. Por enquanto é Vapo no seu dreno. Muito bom, senhores. Olha, quase um recorde, hein? 1 hora e 10 minutos Mas o de. assunto é muito bom, né? O assunto é muito bom. Cara. Não, muito legal. E essas E, recomendações são. A atualização foi boa, né? e o que o Fugão falou, cara, vocês têm que levar muito a sério. A capacidade, parece pretenciosismo a gente falar, tudo, mas não é. É absurdo as conclusões que as pessoas tiram dos trabalhos. Você fala, não é possível que ele escreveu isso. Você fala, não é possível que ele escreveu isso. Então, desconfiem dessa síntese de evidências aí, que não é um grupo muito
acadêmico, tal. O Eras é mais forte, é um grupo respeitável, a Cochrane é respeitável, mas essas revisões que saem por aí, ó, não confiem mesmo. Tem que ser muito crítico, né? E para você ser muito crítico de uma revisão, não deixe de participar do nosso curso de cirurgia baseada em evidências, que o Flugão já falou, para você ficar crítico e saber exatamente o que você está lendo e como aplicar esse conhecimento que é publicado. Senhores, chegamos ao final do nosso episódio sobre o já eras da cirurgia coloretal. E se a gente fosse decidir aqui, Flugão, eras ou já eras? O Não, Eras é compilado aí. bom. Ele tá Eras. melhorando, ele tá melhorando. Na próxima edição ele vai melhorar mais. Boa. Você também, Diegão? Eras ou já eras? Ah, não, Eras, né? Até porque ele faz um disclaimer no final que é muito interessante. Ele fala assim: uma recomendação do Eras não muda desfecho. O Eras é meio que uma mudança de mentalidade, é um conjunto de recomendações, é uma questão cultural de serviço. Eu acho que ele traz isso no final na discussão, é muito interessante. Hoje eu vou não pôr sonda, eu acho que meus pacientes vão ter alta mais precoce. Não vai, não é isso que vai mudar. A hora que a equipe inteira entende que precisa. Porque no fundo, o que está dizendo assim, ó? Quando eu falo tirar sonda, não sei o que, não sei o que, eu estou falando assim, desinvadir pacientes. Então a equipe tem uma cultura de desinvadir. Um ponto a favor. A equipe tem. Aí quando a gente fala, olha, jejum curto, dieta imunomoduladora, tal, o que eu estou pensando? Uma equipe que tem uma cultura de nutrir o paciente. Não precisa ser com a imunomoduladora, mas é uma cultura de chamar nutrição, fazer avaliação pré. A hora que cada uma dessas recomendações deixa de ser uma recomendação isolada e vira um ato cultural, eu estou falando de um serviço que pense em profilaxia de tromboembolismo, um serviço que pense em nutrir os pacientes, não deixa 10 dias em jejum, não deixa com soro, glicosado, tal. Pronto. Aí tudo isso tem benefício. Então eu acho que o Eras, muito mais do que a gente ficou brincando aqui, né, desse bate-boca e tal, claro que a gente está brincando entre nós, não é a recomendação em si. É a questão cultural do serviço e mudar uma filosofia. Aí sim, eu acho que o Eras vale a pena. O Eras ficar drena, não drena, isso é bobagem, cara. É discussão de corredor. O que importa é, e aí, galera, vocês são Eras ou não são Eras, em termos culturais? Aí acho que vale a pena. Muito bom, isso aí. Senhores, então encerramos aqui o nosso episódio do Eras, cirurgia coloretal. Olha, fiquei satisfeito que não teve sangramento, não teve síncope, não teve knockout, não teve nada. E isso aqui então é um bom sinal de que existe uma discussão pacífica entre os membros da comunidade do bisturi como um todo e os membros do Mania de Cirurgia, que é o podcast do Cirurgião Geral, que é o seu congresso semanal de cirurgia. Eu não falei isso no começo dessa vez. Tem que falar, né? Para quem está ouvindo a gente e tá acompanhando faz tempo, sabe que esse aqui é o seu congresso semanal, informação atualizada o tempo todo, semanalmente, para você aproveitar o conhecimento aí adquirido nas mais diversas formas e qualquer coisa que você esteja fazendo na hora, você consegue adquirir algum conhecimento. Senhores, foi um prazer inenarrável estar presente com os senhores aqui mais uma vez. E eu não vejo a hora de a gente poder gravar o próximo episódio do podcast, que eu tenho certeza que vai ser sensacional também. Senhores, um grande adiós flugiano para vocês e até a próxima. Adiós.